Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Vamos falar, sobre esses 3 pontos chaves, novamente, que precisamos dar toda a atenção, para começar o nosso negócio no marketing digital. Primeiro é o funil, copy e tráfego, segundo e terceiro, né? A gente já tem falado um pouco sobre a estrutura, né, do nosso funil, né, para a gente criar, né, desenvolver o nosso funil de vendas. Mas para a gente criar esse funil de vendas, a gente vai precisar, obviamente, criar uma estrutura de textos persuasivos para essa estrutura de funil. Porque, afinal de contas, a gente vai falar com as pessoas, não é? Então, precisamos ter ali uma estrutura de textos. E esses textos são chamados de copies. Tá bem, pessoal? Então, se você ouvir, não, a copy e tal, é um texto, mesmo que seja um vídeo, é um texto que foi feito para produção daquele vídeo, tá? Mas para construir uma boa copy, o que a gente precisa? Eu vou pontuar, né, 8 pontos que eu acredito que são imprescindíveis para a gente começar a ter um entendimento do que é uma copy, tá? No primeiro ponto é você entender o problema. Você tem que entender qual é a dor, tá, do seu cliente. Isso é fundamental, tá? Então, uma vez que você conhece a dor, o problema do seu cliente, você acaba tendo muito mais facilidade para abordar aquele determinado tema, né? Você precisa, o segundo ponto, você precisa despertar emoção, um desejo nessa pessoa, né? Conforme você vai construindo o seu texto, você tem que entender o problema dele e, com isso, despertar uma emoção, tá? Nesse cliente. Você também tem que saber a hora exata em que você vai falar sobre o produto, né? Você está falando ali com a dor, está entendendo a dor, você está despertando uma emoção e você tem que saber o tempo certo também. Às vezes não é na hora ali que você pode falar, né, sobre o produto. Dependendo da narrativa ali que você esteja construindo com a sua copy, né, você talvez não possa já promover o produto de cara. Então isso você tem que estar muito atento no momento certo. Você também precisa chamar a atenção do leitor. E aí entra uma regra, né, que eu sempre falo sobre a congruência. E quando aí, né, nesse ponto da construção das nossas copies, se a gente usa a incongruência, a gente acaba chamando a atenção. Isso é muito legal, muito bacana de saber na hora de você construir a sua copy, tá? Além de tudo isso, pessoal, desses 4 pontos que eu abordei, você precisa conhecer a sua persona, saber, né, como você vai, né, abordar um determinado assunto para uma pessoa que você nem sequer conhece, né? Mas você sabe que essa pessoa ela tem uma determinada dor, ela tem um interesse em comum de outras pessoas, né? Então é bem interessante você avaliar essa persona para que você possa, né, falar, inclusive, para as pessoas certas do negócio. Por quê? Não adianta você querer falar para uma pessoa acima dos 50 anos usar os mesmos termos ou a mesma linguagem que para um garoto de 18 anos, porque não vai dar certo. Isso já foi testado, pessoal. Então tem que conhecer bem a sua persona. Você também pode usar e abusar
de verbos de ação, né? Aperte aqui, tome essa decisão, enfim, abusar mesmo desses verbos, porque eles são muito poderosos nos textos. Além desses 6 pontos, a gente também deve apontar números e pesquisas verdadeiras, tá, pessoal? A gente tem que ir lá fazer as pesquisas e apontar, levantar aqueles números, né, para essas pessoas. Isso também é muito poderoso e causa um impacto muito grande, tá? Na hora da pessoa tomar uma decisão, na hora da compra, tá? Então, quando você estiver construindo sua copy, né, ou a narrativa, né, e as copies, né, fazendo a aterrissagem, né, de toda essa narrativa, né, essa estrutura que a gente vai encaixar lá no funil de vendas, você já pensa nisso, né, em fazer algumas pesquisas com o nicho relacionado sobre esse assunto e apontá-los. E o 8º ponto, pessoal, e não menos importante, são os gatilhos mentais. Usar e abusar dos gatilhos mentais. Oferecer iscas, né? O gatilho da reciprocidade. Você tem vários, gerar escassez. Usar o gatilho da escassez. Enfim, você tem uma série de oportunidades, uma série de gatilhos para poder criar sua cópia aí com muita persuasão. Então, se você der uma olhada nesses 8 pontos que eu abordei aqui hoje, você vai criar uma copy muito impactante na vida do seu cliente, né? Ou na vida do seu lead, por enquanto. Beleza? Então, fica ligado, fica antenado, que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!